noite. O programa Brasilianas.org recebe hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, para falar sobre os desafios para a consolidação de uma política agrária inclusiva e também as propostas colocadas pelo seu ministério para promover a agricultura familiar, a reforma agrária e a ocupação das terras na Amazônia legal. Antes de assumir a pasta do desenvolvimento agrário, Patrus Ananias foi deputado federal pelo PT em Minas Gerais, ex-prefeito de Belo Horizonte e chefe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, respondendo pela implantação do programa Bolsa Família no governo Lula. Boa noite, ministro. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu queria, antes da gente entrar no desenvolvimento agrário, relembrar um pouquinho a sua experiência no Bolsa Família. Como que se monta uma estrutura? Porque o Bolsa Família tinha sistemas de avaliação de estatísticas, sistemas de implantação de bancos de dados, sistemas de avaliação. De que maneira que se articularam todas essas áreas? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Nassif, foi uma experiência realmente muito singular, né? Porque nós começamos o Ministério. Existiam, criados recentemente, já no governo do presidente Lula, o Ministério da Assistência Social e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional e Fome Zero, o MESA, e o programa Bolsa Família, criado em outubro de 2003. Quando foi criado o Ministério em janeiro de 2004, integramos as três áreas. Então, é um ministério que nasceu a partir desse momento. Então, nós tivemos toda a liberdade para estruturar o Ministério e para montar a equipe para implementar os objetivos e os programas estabelecidos como prioritários dentro da nossa ação de governo, né? Então, foi uma experiência própria. O Bolsa Família era um programa recentemente criado, como eu disse, até então vinculado diretamente à presidência da República, com uma equipe muito enxuta, né? Nós colocamos o Bolsa Família como a prioridade da nossa ação, mas também trabalhando com outras políticas sociais que, a meu ver, deram sustentação ao Bolsa Família. Quer dizer, o Bolsa Família não foi um programa isolado. De um lado, ele tinha a sustentá-lo as políticas públicas da assistência social, como, por exemplo, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, onde, inclusive, há o acompanhamento das famílias do Bolsa Família, e, de outro lado, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E, posteriormente, já no governo da presidenta Dilma, e agora com a ministra Tereza Campelo, esse desdobramento se deu através do programa Brasil Sem Miséria. Então, agora, quando a gente vê o Bolsa Família, a maneira como foi articulado, a gente percebe que você ter um conceito claro, ele é fundamental para dar continuidade e a lógica para o sistema. O Bolsa Família ficou um centro, digamos, onde se acumulam várias políticas sociais, mas, digamos, essa concepção inicial foi central para dar continuidade. Dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já deu para ter uma noção do que é esse microcosmos aí das diversas ações? Tem algumas ações. O Ministério já existe também há 12 anos, né, e vem tendo uma linha de trabalho coerente, consistente. Nós temos, por exemplo, um programa que eu acho que é uma referência muito forte, unificador, coesionador, que pode e deve ser aperfeiçoado, ampliado, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que atende hoje mais de 2 milhões de famílias, com recursos na faixa de 24 bilhões de reais, que podem, inclusive, também ser ampliados, né? O PRONAF vem se articulando também com outros programas que têm um grande potencial, como, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que possibilitam um repasse direto ao produtor, né? Em muitos casos, o produto comprado integra o Fome Zero, né? Vai para famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Vai como através da cesta básica? Não, assim? Através de programas mesmo, né? Por exemplo, nós implantamos no Ministério, como lá estivemos, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos. Agora tem o PA, tem um programa de compra da merenda escolar, que assegura que 30% da merenda escolar deve ser comprada na agricultura familiar, né? Nós temos também no Ministério um outro programa muito interessante que articula muito com o PRONAF, que é o programa Mais Alimentos. E
o PAC, equipamentos da agricultura. O Mais Alimentos repassa recursos para que os produtores rurais, os agricultores familiares, os assentados da nossa reforma agrária, possam ter acesso a equipamentos, né? E também o PAC Máquinas é um programa de maior investimento, aí com as prefeituras, para que elas façam também as obras necessárias para apoiar a agricultura familiar. Quando a gente pega o Bolsa Família, conseguiu-se, a partir de uma política centralizada, articular todo um trabalho federativo aí. No caso, por exemplo, da merenda escolar, de que forma que se dá essa articulação? Não, se dá exatamente através as escolas, através da prefeitura sempre também. Da prefeitura sempre. No caso, quem faz a compra da agricultura familiar, como regra geral, são as prefeituras. Tá. Você tocou num assunto que eu acho importante, Nassif. Nós, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, quando nós implantamos o Ministério, nós fizemos essa opção de trabalhar dentro do Pacto Federativo. Buscarmos ações integradas com os governos estaduais, com as prefeituras, respeitando as diretrizes da Constituição. Inclusive numa linha republicana, numa linha ética, suprapartidária, colocando o interesse público, o bem comum, acima de eventuais diferenças partidárias, etc. Uma vez, depois das eleições, somos todos servidores públicos, né? Pagos pela comunidade para promovermos o bem comum. No caso do MDA, há uma diferença, porque os recursos, né, chegam diretamente aos agricultores familiares. No Bolsa Família também, isso é um dado importante também. Tem uma pactuação com as prefeituras. Para cadastrar. Para cadastrar, depois a gente... Agora, o recurso é pago diretamente às famílias, não é isso? No caso do Pronaf, é um investimento também, um empréstimo que é feito diretamente aos agricultores familiares. Nós vamos buscar ampliar essa ação cooperativa com os governos estaduais e municipais, até porque hoje muitos governos estaduais, como é o caso agora de Minas Gerais, têm também a sua secretaria específica, voltada para a agricultura familiar, para os assentamentos, para a reforma agrária. Quer dizer, pegando o modelo federativo, aí que nem se tem, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia e os diversos estados montando as secretarias de Ciência e Tecnologia, ou seja, você replica nos estados e faz o controle através das conferências nacionais? Exatamente. No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, foi se construindo uma rede a partir da assistência social. E depois foi se configurando também uma rede de segurança alimentar. Hoje, praticamente, nós temos secretarias de assistência social, ou com nomes próximos, desenvolvimento social, mas com políticas voltadas para a assistência social em praticamente todos os municípios do Brasil e todos os estados, né? A segurança alimentar também cresceu muito. E agora a gente vai construindo também essa relação direta com os estados e mesmo com os municípios através de programas, né, e também de órgãos que têm objetivos comuns. Ministro, uma das dificuldades desse pacto federativo muitas vezes é o fato de prefeituras, especialmente regiões mais pobres, não terem capacitação, não terem estrutura. De que maneira que se leva essa competência para as prefeituras? Capacitação. Né? Quer dizer, a gente tem que fazer um trabalho permanente, né, junto às prefeituras, porque você colocou um assunto realmente sério, é um desafio para nós. A Constituição brasileira, a Constituição de 5 de outubro de 1988, ela deu aos municípios no Brasil um lugar que eles nunca tiveram na história do país e que talvez não tenha em lugar nenhum do mundo. É só lembrar o artigo 1º da Constituição. Os municípios integram, né, o Estado Nacional Brasileiro, são entes federados, né? Então, e com um espaço enorme de atuação, etc., né? Isso implica realmente uma política permanente, eu acho, de capacitação, de integração, de nós irmos aos municípios. É claro que não dá para visitar todos os municípios através de regiões. A estrutura que vocês têm, capilar, assim, para poder chegar nos municípios? No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, tem essa rede muito forte da assistência, né? Tanto que a gente tem Existem os conselhos municipais. E tem a Conferência Nacional, que é muito os importante. Conselhos estaduais, o Conselho Nacional. Periodicamente são realizadas as conferências municipais, estaduais, até a Conferência Nacional. E aí esse é um trabalho que nós pretendemos também ampliar dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sabe? Assim, estimulando a criação de secretarias, a realização de conferências no plano municipal, no plano estadual, até chegarmos no plano nacional e também buscarmos, através de termos de cooperação, disponibilizarmos para as prefeituras, inclusive utilizando
os instrumentos modernos, as novas tecnologias de informação, as informações necessárias para que eles possam desempenhar bem as suas funções. Tá. Ministro, em relação ao banco de dados aí do Ministério, qual que é a qualidade desse banco de dados? Olha, nós temos no governo como um todo um banco de dados extraordinário, que é o CadÚnico. Né? Tá. Esse nós tivemos uma participação importante na sua consolidação, que tem todo o mapeamento da pobreza no Brasil. Inclusive, vai até 3 salários mínimos, né? Vai além do Bolsa Família, vai além dos programas diretamente mais voltados assim, para as pessoas mais pobres. Né? Então, nós pretendemos trabalhar muito com esse cadastro, inclusive fazer um levantamento das famílias, por exemplo, acampadas, na perspectiva de levarmos essas famílias ao acesso à terra e viabilizarmos efetivamente a reforma agrária, e também os dados já disponibilizados através do próprio PRONAF, que são os dados disponibilizados do sistema bancário. Vamos ver se tem algumas perguntas que nós, durante a tarde, aí, colocamos aí no blog. Uma do João Batista Benhami, de Belo Horizonte. Ele disse que o futuro da agricultura familiar brasileira depende também da continuidade do jovem no meio rural. E a juventude está indo embora do campo. É o segmento que mais migra. O que sua pasta pode fazer de concreto para animar o jovem, sobretudo a jovem, a optar por ficar no campo com mais dignidade? Aí nós devemos, e já estamos desenvolvendo e precisamos ampliar, né, programas que prendam a juventude no campo. O primeiro fundamental, né, Nassif, é a educação. Aí nós temos o Pronera, que é uma educação mais voltada, assim, mais para a juventude rural, a juventude agrária, nos assentamentos, trabalhar a possibilidade de expandir esse programa. O Pronatec, também o Pronatec rural, voltado para as necessidades da juventude rural. Temos que levar também programas de cultura, né? Lazer, né? Claro, a juventude quer ter acesso ao esporte, à leitura, ao cinema, ao teatro, né? Então isso é fundamental também, um conjunto de ações. Eu acredito muito e cada vez mais nas ações intersetoriais, sabe assim, quer dizer, as ações têm que ser complementares. Cada setor tem a sua especificidade, mas nenhuma política social por si só promove a mudança que nós queremos. Tem que ser um conjunto de ações. Aí é claro que nós temos que agir de forma integrada com as políticas públicas do desenvolvimento social, os centros de referência da assistência social que eu mencionei, com as políticas públicas de educação, saúde, cultura, esporte. Né? É uma valorização integral da juventude e da família, e também das comunidades no meio rural. Esse é um desafio sério que nós temos mesmo, que é o fato de que a juventude continua vindo, né, para as cidades. O senhor conhece a experiência dos sistemas agroflorestais da Noêmia Crespo, do Rio de Janeiro? Se conhece a existência dos sistemas agroflorestais que permitem a produção de alimentos aliada à preservação ambiental e favorece a recuperação de nascentes e aumenta a pluviosidade. Eu não sou um especialista, não, se eu falasse assim, mas conheço algumas experiências nesse sentido. E é o grande desafio que nós enfrentamos. Primeiro, produzir alimentos em quantidade. Tem que haver uma produção, né, efetiva, né, lucrativa. E, ao mesmo tempo, de qualidade. Alimentos saudáveis. Né? Aí entra a questão ambiental, que é fundamental. Né? A questão da agroecologia. Hoje mesmo, eu estava reunido com entidades ligadas à agricultura familiar, aos movimentos pela reforma agrária, discutindo essa questão, a questão da agroecologia. E aí entra outro tema também fundamental para nós hoje, que é a questão da água. Então, nós compatibilizarmos os recursos hídricos, a preservação do meio ambiente e a produção de alimentos em quantidade, mas também em qualidade e alimentos saudáveis é o grande desafio que nós temos e que vamos enfrentar. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org, volta já. Muito obrigado. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, para apresentar as propostas para a consolidação de uma política agrária inclusiva. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho da agricultura familiar e do extrativismo também, e a questão da Amazônia. Dentro do Ministério, tem algum projeto especial para o extrativismo e para a questão da regularização fundiária da Amazônia? Nós temos uma secretaria voltada exclusivamente para a Amazônia. É bem verdade que é uma secretaria com prazo determinado, vai até 2017, mas é o chamado Terra Legal,
que visa exatamente a ocupação da Amazônia, o apoio à agricultura familiar, vincular também com pequenas, médias propriedades e numa linha de apoio ao extrativismo e de respeito àquela esplêndida, né, conjunção da natureza que é a região da Amazônia. Mas há um desafio nosso lá. É claro que é uma região de muitos desafios, né, Nassif? Assim, pela extensão territorial, a questão da disputa da terra, terras já ocupadas, tem que respeitar também as ocupações indígenas, que merecem todo o respeito, territórios quilombolas. Nós estamos presentes lá e vamos intensificar a nossa ação. Ministro, vamos pegar um tema polêmico aí. A agricultura familiar necessita de produtividade. A produtividade demanda também insumos agrícolas. E há essa ideia de que é possível fazer agricultura familiar só na base da natureza. Como é que o Ministério encara isso? Esse é um desafio, né? Volto ao ponto anterior que nós estávamos conversando. O Brasil teve um desenvolvimento na agricultura extraordinário, na agricultura em geral, né? A partir dos anos 70. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, cumpriu um papel muito relevante. As universidades agrícolas, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância, falar que o Cerrado de Minas ia produzir milho, feijão, trigo, né? Assim, uma coisa extraordinária, né? Assim, o desenvolvimento da agricultura. Então, eu penso que nós temos condições tecnológicas, através da Embrapa, das nossas universidades, né, federais, e universidades públicas e privadas ligadas à agricultura, órgãos de pesquisa, nós temos todas as condições de avançarmos nesse campo. E temos uma produção expressiva, forte, né, competitiva, né, de mercado e, ao mesmo tempo, produzindo alimentos saudáveis, com toda a segurança. Porque esse é um desafio que está colocado hoje, seriamente, para a sociedade brasileira e mundial. Nós queremos alimentos que preservem e promovam a vida. Claro. Alimentos que promovam a saúde, né? E nós sabemos que o excesso de agrotóxicos, por exemplo, traz danos, às vezes, irreparáveis à natureza e à saúde humana. E a ausência de agrotóxicos? Pois é, esse é o desafio, né? Tem que usar na medida correta, é isso? Exato. Eu fico achando que o ideal dos ideais, nem sempre possível, seria eliminá-los, né? E termos uma agricultura efetivamente orgânica. Por isso que eu acho que nós devemos mobilizar todos os recursos, fazermos todas as parcerias, envolvermos todas as frentes de pesquisa, órgãos públicos, privados, universidades, para desenvolvermos tecnologias que possibilitem esse alimento saudável. Mas hoje... Eu diria que quanto menos agrotóxico, melhor, e no limite seria até mesmo ideal nós nos libertarmos dele sem prejuízo da produção. Que é uma realidade que hoje em dia não dá. Não está posta, mas está posta a possibilidade de irmos avançando, né, gradativamente. Tá. Né? O ministro, as estatísticas do Bolsa Família mostravam que uma parcela considerável aí dos beneficiários de Bolsa Família complementavam a renda com a agricultura familiar. Em relação às estatísticas da agricultura familiar, dá para dar um corte? O que é o pessoal que é autossuficiente relativamente? O que é o pessoal que tem excedente para venda? Qual o peso dela na alimentação do país como um todo? Esse é um levantamento que nós estamos fazendo. Temos estudos, temos pesquisas, mas não inteiramente assim, totalmente sistematizados. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Metade, 50% da agricultura familiar do Brasil está no Nordeste. 50%? 50%. O Sul não tem uma base está presente forte? também. O Sul e o Sudeste conformam 35%. O Sul, 19%. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de pequena propriedade. Exatamente. Também, né? As propriedades rurais, a agricultura familiar no Sul, no Sudeste, é, em grande medida, autossustentável, produz alimentos para o comércio, muitas vezes estão vinculadas já à agroindústria, agregam valor à produção. No Nordeste, nós temos uma situação mais desafiadora, especialmente nas regiões do semiárido, sabe? Onde tem os problemas da seca, precisamos também de investimentos tecnológicos para melhorar a qualidade do solo. Então, são situações diferenciadas, né? Se nós considerarmos o Sul, o Sudeste do Brasil, o Nordeste também é diferenciado no que se refere à zona da mata, região litorânea que é fértil e chove com relativa frequência, da região do semiárido. Tempos atrás, quando se lançou o programa do biodiesel, havia um selo social lá para estimular a pequena propriedade também. Que fim que levou? Continua. Esse é um outro programa que nós pretendemos intensificar, inclusive. Está sendo desenvolvido, né? É um programa que tem um forte apelo junto à agricultura familiar. Algumas experiências, infelizmente, não se viabilizaram com
a eficácia que nós esperávamos, por exemplo, a mamona. É isso. Né? Eu visitei algumas experiências, porque é uma planta muito, né, natural no Brasil, mas onde, na verdade, as experiências mais exitosas ligadas à agricultura estão mesmo vinculadas à soja. Isso. Mas nós continuamos e vamos ampliar pesquisas com outras plantas, né? Mas é um programa muito importante, assim, Então, ele gera renda. Eu lembro que na época eu conversava com algumas empresas que foram montadas para adquirir empresas esmagadoras, tudo. E uma das dificuldades que eles diziam é o seguinte: quando você pegava Paraná, Santa Catarina, você já tinha uma organização rural suficientemente montada lá para poder negociar contratos. O Nordeste que era muito difícil. Os movimentos populares, eles têm condições de dar essa coluna vertebral? Eu tenho conversado muito, Nassif, desde que assumi o Ministério, também já no meu tempo no Ministério do Desenvolvimento Social e como cidadão também, como militante político, social que eu sempre fui, eu tenho conversado muito nesse sentido de nós ampliarmos o cooperativismo no Brasil. Isso. No sul do país, e mesmo em algumas regiões do Sudeste, mas especialmente no sul, nós já temos uma tradição cooperativista bem consolidada. Eu estou cada dia mais convencido que a agricultura familiar, para se viabilizar no mercado, ser uma agricultura rentável, né, além de outros objetivos... Tem que gerar excedente, né? Exato, tem que gerar excedente. Né? Passa pelo cooperativismo, pelo associativismo. Sabe? Isso é fundamental para agregar valor, né? Criar sinergias. Agora, uma das dificuldades apontadas também... E outro fator fundamental também é uma ação integrada com o poder público em todos os níveis, né? O governo federal, mas também há responsabilidades aí dos governos estaduais, municipais, na questão da infraestrutura também, que é fundamental. Né? Estradas, acesso aos mercados, a criação de feiras livres que possibilitem a relação direta produtor-consumidor. Essa foi uma experiência que nós viabilizamos em Belo Horizonte. Quando eu era prefeito de Belo Horizonte, além dos restaurantes populares, né, nós desenvolvemos alguns programas que possibilitavam a relação direta produtor-consumidor. Programa Safra, direto da roça, os programas do abastecer. Então, criar também políticas que possibilitem essa relação direta, de tal maneira que o produtor possa ganhar menos e o consumidor possa comprar mais barato e alimentos de melhor qualidade. Ministro, uma das dificuldades que se tinha na época lá também, aí do ponto de vista do industrial, é o seguinte: a agricultura familiar trabalha mãe, trabalha pai, trabalha filho. Isso. E, de repente, entrava o Ministério Público do Trabalho interpretando que o trabalho do filho para o pai era exploração de mão de obra infantil. De alguma maneira, essa questão está administrada? Essa é uma questão a ser pensada, trabalhada, sabe? É porque também houve, ainda há no Brasil, excessos inaceitáveis com relação ao trabalho infantil, trabalho escravo, né? Então, nós estamos buscando aí um equilíbrio. Né? É inaceitável realmente que uma criança, um adolescente prejudique a sua infância, os seus estudos, né? O seu lazer por conta de um trabalho estafante, etc. Mas também a participação na vida familiar, isso deve ser considerado. Sim. Eu não me esqueço uma experiência que eu tive no Ministério do Desenvolvimento Social, numa reunião com movimentos ligados à agricultura familiar, quando um trabalhador, né, me perguntou, certamente uma pessoa com militância, uma liderança também de alguma entidade, me perguntou o seguinte: ministro, se um índio levar uma criança, a criança dele, para ensinar a pescar e ensinar a caçar, é trabalho infantil? Boa questão. Eu fiquei assim meio perto, eu acho que não. Pois é, se eu pegar o meu menino e for levar ele, né, fora do horário de escola, para ensinar ele a plantar, se passar o fiscal do governo, expressão que ele usou, se passar o fiscal do governo, ele leva o meu menino. Eu perco a minha condição de pai. Né? Então, acho que essa é uma questão. Eu me lembro muito também, Nassi, uma pessoa que me marcou muito, profundamente, de quem eu tenho uma saudade enorme, assim, foi Dom Luciano Mendes de Almeida. Grande figura. Grande figura. O Dom Luciano tinha uma grande admiração, um grande interesse assim, pela a escola família agrícola. Um modelo que ele conheceu na Europa. Tem algumas experiências no Brasil. Né? Ele gostaria muito, e nós conversávamos muito sobre isso, que esse modelo se ampliasse pelo país e tal. Agora, nós conversávamos sobre isso, que era um modelo delicado, porque 15 dias a criança fica na escola. Né? E 15 dias é aprendizado prático. A criança trabalha
na roça, na agricultura, com os pais, né? Um trabalho familiar ali, não tem... Então, esse era um problema que a gente conversava sobre. Será que quando a criança, nesses 15 dias fora da escola, estiver trabalhando com a família, vai ser considerado também como trabalho infantil? É complicado. Mas é um assunto que merece reflexão, né? Assim, com muito cuidado, com muito carinho. É a Lúcia Robinson Achute, de Porto Alegre. Como o governo vai prestar orientação técnica aos agricultores familiares que necessitam, já que estes são os que menos recursos financeiros têm? E perguntou se existe algum incentivo à produção orgânica. Primeiro, nós estamos consolidando já um órgão, que é a Anater, né? Que é um órgão de extensão rural, né? De assistência técnica e extensão rural. No Brasil, a Anater vem de um processo histórico. Eu me lembro, no interior de Minas, em Bocaiúva, meu pai era um proprietário rural, né? Eu tenho uma experiência muito forte no meio rural desde menino. Existia em Bocaiúva e em outros lugares a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural e tal, né? Depois vieram as Emater, né? Cabe o plural aqui ou não? Emater ou Emateres? Ué, se café é cafés, isso também não daria. Então surgiram as Emater e hoje nós estamos consolidando no plano do governo federal a Anater exatamente como um órgão para dar apoio técnico aos agricultores familiares. E pretendemos, como eu já disse aqui, buscar uma rede de parcerias através de universidades públicas e particulares, institutos de pesquisas, para que os agricultores familiares sejam beneficiados com essas atividades de extensão. Agora, em Minas, por exemplo, em julho, vai ter na Universidade de Viçosa a Semana do Fazendeiro, que é uma atividade de mais de 80 anos. Tá? Eles estão desenvolvendo programas lá voltados exclusivamente para os moradores de assentamentos e da agricultura familiar. Se for pegar, digamos, se pegar o financiamento da agricultura familiar, o PRONAF, o PRONAF ele já pega um agricultor que já tem um nível para tomar um financiamento e para pagar esse financiamento. O PRONAF ele pega hoje que percentual da... Eu sei que estatística é muita... Mas pega um percentual relevante da agricultura familiar? Nós temos... O PRONAF pega aproximadamente a metade, né? Porque nós temos 2 milhões... Porque você tem que misturar a questão de dar autossuficiência com a questão social ainda, aquele pessoal que não tem condição nem de pegar um PRONAF, né? Nós temos em torno de 4 milhões e 400 mil propriedades familiares no Brasil, de um total, se não me falha a memória, de 5 milhões e 200 mil. Sabe assim, então é mais ou menos a metade. Esse é um desafio que nós temos, que é levar o PRONAF para agricultores. Aí entram problemas, por exemplo, assim, o registro da terra, né? Os documentos de propriedade, sabe assim. Temos também outro desafio, que são as populações tradicionais, que a propriedade da terra ela é mais coletiva. A situação, por exemplo, das comunidades negras, dos quilombolas, né? Assim, também nos territórios indígenas, né? As chamadas populações tradicionais, ribeirinhos, lá no meu norte de Minas, os geraizeiros, sabe? Onde a propriedade ela tem um caráter mais coletivo, comunitário. Então, a legislação reconhecer também essas diferentes formas de propriedade, sabe? E é claro que há uma diferença entre uma agricultura familiar autossustentável, que muitas vezes já se desdobra em atividades industriais, com uma agricultura familiar mais de subsistência, como nós temos, sobretudo nas regiões mais empobrecidas, como na região do semiárido. Né? O ministro, tem uma pergunta do Evandro Condé de Lima, que é de Belo Horizonte. É possível um trabalho em harmonia com o Ministério da Agricultura ou vamos ter 4 anos de embate? Não, um trabalho de harmonia. Nós fazemos parte do mesmo governo. Eu acho que as diferenças existem, são normais e saudáveis, né? Mas vamos pegar a reforma agrária. O que é hoje o latifúndio no Brasil? Eu considero como latifúndio toda grande propriedade que não esteja produzindo dentro das suas potencialidades, das suas possibilidades, né? Agora, o que define se uma propriedade é produtiva ou não são os índices de produtividade, que é uma matéria que tem que ser definida pela sociedade brasileira, inclusive pelo Congresso Nacional. Né? Assim, então, é matéria a ser discutida pelo país. Né? A questão de qual que é o conceito efetivo de propriedade improdutiva ou de latifúndio improdutiva, etc. Sabe? Eu prefiro ver o seguinte, eu acho que o Brasil é um país muito grande,
com extraordinárias possibilidades e potencialidades. Eu penso que durante um bom tempo, né, assim, nós vamos ter que conviver, né, a grande propriedade produtiva, né, o chamado agronegócio, com a agricultura familiar, que eu espero que cresça cada vez mais, né, com novos proprietários através da reforma agrária, com formas comunitárias de propriedade, como eu disse, né, questão dos indígenas, quilombolas, populações, as chamadas populações tradicionais. Então, você tem um conjunto de realidades que o país vai ter que ir trabalhando. Então, mas vamos pegar alguns pontos aí dos próprios governos do PT. Por exemplo, a concentração que houve na parte pecuária, ou mesmo na parte de agronegócios. Isso aí não cria um desequilíbrio muito grande no campo aí entre os fornecedores, os pequenos criadores e esses grupos compradores? Eu não diria que houve uma concentração no governo do PT, não. Nós tivemos frigorífico, sim, né? Você teria que avaliar. Eu sei também que houve um grande fortalecimento da agricultura familiar. Então. Eu me lembro, se eu sei bem, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, os recursos do Pronaf não chegavam a 2 bilhões. Hoje estão ultrapassando a casa dos 24 bilhões de reais. Então, mas né? quando a gente pega além de outras ações que nós já mencionamos aqui, né? Efetivamente. Mas quando você pega, por exemplo, em várias cadeias produtivas, aí a laranja, a questão da pecuária, a própria questão da soja lá, a soja, pelo que dizem, a média e a pequena propriedade, ela pode ser mais produtiva, mas a grande tem acesso a recursos mais abundantes e mais baratos, né? De alguma maneira, por exemplo, se pensa em conversar com o Ministério do Desenvolvimento ou da Agricultura, ou BNDES, para tentar... Eu pretendo buscar no Ministério da Agricultura uma ação integrada em torno de alguns espaços que são comuns. Tá. Por exemplo, é vinculado ao Ministério da Agricultura a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB é um órgão que transcende, digamos assim, é um órgão interministerial. Tá. Porque tem uma interface conosco, no MDA, tem uma interface muito forte também com o MDS, porque a CONAB é um órgão fundamental para comprar a produção, e aí é uma questão fundamental para a agricultura familiar. É que a agricultura familiar seja amparado na hora da safra. Porque quem conhece a realidade rural sabe bem, o agricultor planta na alta, quando está faltando o produto, e colhe na baixa, porque todo mundo está colhendo. Sempre né? é isso. Então, para isso, você tem que ter o apoio do Estado, né? No sentido de comprar ou garantir o seu alimento com financiamento adequado. Nesse sentido, a CONAB é fundamental. E a CONAB é fundamental também para o armazenamento, o estoque de alimentos. Essa é outra discussão fundamental que nós temos que fazer no Brasil, né? Que é a questão da soberania alimentar. Quer dizer, um país hoje, sobretudo um país com a extensão territorial do Brasil, tem que ter estoque de alimentos. Claro. E segundo os dados de organismos internacionais, o estoque razoável para um país é uma safra mais 20%. Sabe? Uma safra inteira. Ele deve ter uma safra inteira, o que ele produz um ano inteiro, mais 20%, ele deve ter em estoque de alimentos. Para enfrentar situações... Até secas. Secas, né? Ou situações de crise, de conflito, etc. E tal. Então, nós temos a CONAB como órgão importante, de um ponto de interseção entre os dois ministérios, que envolve também outros ministérios, né? A Embrapa é fundamental também. Também interessa a agricultura familiar, interessa os assentamentos, as famílias que vão ser assentadas através da reforma agrária, o desenvolvimento tecnológico. Nós estamos falando aqui como produzir bons alimentos, alimentos saudáveis em quantidade para disputar o mercado. Como reduzir cada vez mais o espaço dos agrotóxicos, né? E fazer com que os alimentos naturais tenham também uma boa rentabilidade. Isso é pesquisa. Então, nós temos espaços muito comuns. E temos espaços que vão ter que processar, que são espaços mais conflitivos, e eu não tenho medo do conflito. O conflito é inerente a cada um de nós, faz parte da vida, né? O importante é que eles sejam explicitados de uma forma respeitosa, de uma forma ética e de uma forma democrática. Né? Quanto mais explicitado, mais a gente pode buscar e construir os consensos. Tá, filho. Bom, vamos para o segundo intervalo, brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, para discutir um pouco a consolidação de uma política agrária
inclusiva. Ô, ministro, eu queria pegar um pouquinho as suas raízes católicas, militantes lá atrás aí. Quem foram as referências maiores aí para essa batalha contra a fome, contra a miséria, a favor da inclusão? Primeiro, a minha experiência mesmo pessoal de vida. Eu nasci praticamente, passei a minha infância na roça, numa fazenda. Meu pai era fazendeiro. E convivendo com trabalhadores rurais. E convivendo também com agricultores familiares, que naquele tempo nós chamávamos de sitiantes, poceiros, né? Assim, e eu comecei desde criança a perceber que os trabalhadores rurais naquela época, assim como os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, não tinham nenhum direito. Era uma extensão da escravidão. Eles tinham que se submeter às condições impostas pelo empregador. Nenhuma legislação trabalhista, nenhuma legislação previdenciária. Amarrados pelo armazém lá. Exatamente. Isso começou, me chamou muita atenção, né? E a situação também de carência, de total abandono daqueles pequenos proprietários do que nós chamamos hoje os agricultores familiares, né? Depois eu estive em escola pública também. Estudei no grupo escolar, Coronel Fulgêncio de Bocaiúva, né? Convivendo também com crianças pobres, crianças que vinham da roça. Eu vi muito aluno bom, colegas bons, que tinham que parar os estudos. No antigo 4º ano primário, né? Que hoje corresponde à 5ª série. Né? Na antiga 4ª série ginasial, que hoje é a 9ª série. Paravam porque não tinham condições de continuar estudando. E aí entrou também a minha formação cristã. Eu venho de uma família cristã, católica, cristã, tradicional, mais conservadora. Mas eu fui me inteirando. Eu tive a sorte, quando eu tinha 10 anos, a Igreja Católica teve um Papa extraordinário, como é o Papa Francisco agora, que foi o Papa João XXIII. Inesquecível. Convocou o concílio ecumênico. Eu achava bonito aquele Papa sorridente no jornal. Comecei a ler as encíclicas dele. Daí eu entrei em contato com... Ainda em Bocaiúva, isso? Em Bocaiúva. De Bocaiúva comecei a corresponder com Alceu Moroso Lima. Tá brincando? Tem cartas com ele? Tem cartas belíssimas dele. Nossa Senhora. Cartas dele para mim quando eu tinha 16 anos de idade, 17 anos. Ué, mas fica devendo uma para o GGN para tem um acervo bonito dele. Eu comecei também, me aproximei do professor Edgar da Mata Machado. Nossa, sabe? Pegou os melhores. Então, a partir de Dom Helder Câmara. Então, a partir daí, eu fui entrando um pouco no mundo, assim, desse pensamento. O que o Alceu Moroso Lima falava com um rapaz de 16 anos? Mas uma carta belíssima dele, mas muito bonita. Eu escrevi para ele, externando algumas angústias minhas, né, da juventude, da adolescência. Por exemplo, eu comecei a ler os livros do Jacques Maritain e comecei a achar que ele estava ficando muito conservador. Essa foi... Depois, algumas posições da igreja também, assim, né, que me pareceram que não estavam afirmando bem a linha do concílio, a igreja voltando um pouco a um certo conservadorismo, né? E ele me respondeu uma carta belíssima, sabe assim... Vou te mandar essa carta, é um documento belíssimo, né? Sabe, assim, depois, toda vez que eu ia no Rio de Janeiro, ele me recebia. Olha eu só. Visitei ele em Petrópolis, na casa dele, assim, sabe, me ajudou muito. Olha assim. só, e a ação católica? Você... Não, eu vim depois. Eu participei, quando eu vim para Belo Horizonte, no início dos anos 70, porque eu fiquei em Bocaiúva até o final do ensino médio. Tá. Eu vim para Belo Horizonte para fazer a faculdade de Direito já no início dos anos 70, em plena ditadura. Mas eu já vim comprometido na luta contra a ditadura, com as minhas convicções, né, sociais, democráticas, e tinha na época um movimento, um movimento cristão, ecumênico, mas muito referenciado no Dom Helder Câmara, que era o Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Eu participei muito desse movimento também, daí participei também do movimento estudantil. Quando eu formei em Direito, eu fui ser advogado trabalhista, sindical. Fui trabalhar para os sindicatos de trabalhadores. Lá em Belo Horizonte tinha algumas referências da esquerda católica muito interessantes também. Uma é inesquecível, um líder sindical. Esse me marcou muito também. Foi o Dazinho, José Dazinho Gomes Pimenta. Esse foi inesquecível. Ele foi presidente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima. Ele se elegeu deputado estadual em 62. Como deputado estadual, ele ficava com o salário dele de mineiro, já naquele tempo. Foi cassado em 64. Aliás, num momento muito triste da Assembleia de Minas, sabe, Nassif? Tinham 3 deputados operários em Minas. Tinha o Dazinho, tinha o Riane, que está vivo hoje ainda em Juiz de Fora, que é uma figura notável também, e o Simval Bambirra. 3 deputados, todos 6 líderes operários.
e a Assembleia os cassou antes da ditadura, alegando falta de decoro parlamentar. No Rio de Terno. Depois eles foram... Não, porque eram operários também. Depois eles foram anistiados, posteriormente. Depois o Dazinho filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, eu fiquei muito amigo dele. Era um homem de uma integridade extraordinária. E o outro, eu já mencionei aqui, é outra figura muito forte na chamada esquerda católica. Católica numa linha ecumênica, né? Então, foi o professor Edgar da Mata Machado, o pai do José Carlos Mata Machado. Figura admirável também, professor na Faculdade de Direito. O professor Edgar sofreu tudo o que podia sofrer na ditadura. Deputado federal cassado com os direitos políticos suspensos. A ditadura cassou, ele foi cassado também como professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Retomou, foi lecionar na Universidade Católica, ele que foi um dos fundadores da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, foi impedido também de lecionar na Universidade Católica. Teve o filho morto sob tortura na ditadura. Que coisa, que coisa. Era uma figura realmente... É uma referência muito forte na minha vida também. A gente comentava no intervalo o padre Leonel Vaz também. O padre Henrique. Henrique Vaz. O Leonel Vaz era o irmão dele. Padre Henrique de Lima Vaz. Sabe assim, então foi essa gente que me fez aí caminhar no... Vinícius, vamos olhar um pouquinho agora o Brasil hoje aí, o próprio PT. O PT não perdeu muito aquelas características, aquela vitalidade, aquele contato com os movimentos sociais, com as mudanças? O que está acontecendo? Não, em parte sim. Agora eu considero, até há pouco, já tem algum tempo atrás, talvez uns 2 anos, o tempo corre muito ligeiro, né? Um grande articulista, um grande filósofo brasileiro, que eu leio e respeito muito, que é o Renato Janine Ribeiro, escreveu um artigo assim, muito interessante, dizendo o seguinte: o PT está tendo uma discussão sobre a questão da ética, e o PT está esquecendo de colocar na pauta que superar a fome é uma questão ética. Né? Assim, então, eu penso assim, o PT deu e continua dando uma contribuição extraordinária ao Brasil. Né? O fato de nós estarmos saindo do mapa da fome. Né? Assim, os avanços notáveis que o país teve no campo social, né? A melhoria da vida, os milhões de pessoas e famílias que saíram da fome, da miséria, da pobreza extrema, né? O ProUni, os milhões de jovens estão tendo acesso à universidade. Então, eu acho que o PT deu uma contribuição muito forte ao Brasil. Deu e continua dando no campo das conquistas sociais. O PT tem uma militância de base muito bonita, muito bonita. Né? Nós estamos agora comemorando os 35 anos de fundação do partido. Eu penso que nós devemos homenagear, sobretudo, a militância de base anônima do PT. Milhões de pessoas por esse país afora, que nunca reivindicaram, e que são pessoas que dão testemunho na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, militantes ligados às igrejas, militantes sindicais. Então, o partido tem uma força também, uma vitalidade muito grande. Sabe? Se, eventualmente, pessoas do partido cometeram erros mais graves, etc., eles devem ser, depois de tudo devidamente apurado, eles devem ser avaliados internamente no partido, mas eu acho que nunca nós devemos aceitar que eventuais erros de militantes do partido se tornem erros do partido. Vamos falar, não, eu não vou fazer essa generalização, não, que seria injusto aí. Mas vamos falar do PT em si. Por exemplo, os novos movimentos que estão surgindo, uma rapaziada aí que... As próprias manifestações de junho lá de 2013... O senhor foi uma pessoa que teve sensibilidade para entender... Inclusive, você me ajudou muito. Os artigos lá do... Li os artigos atentamente, Então, mas quando a gente olha a burocracia do PT, uma dificuldade muito grande de saber como trabalhar, como incorporar esses novos grupos, essas novas demandas. E essa molecada está solta aí, órfã. Eu busquei um canal com eles, foi muito bom. Na minha campanha para deputado federal, vários movimentos... Não, porque os movimentos não apoiam, mas muitas lideranças e militantes desses movimentos de juventude, participaram e foi muito bom. Qual a diferença? Porque quando a gente pega lá atrás, quando eu começo com a sua militância, na minha juventude, pega os movimentos sociais ou o movimento estudantil, sempre tinha aquela figura das lideranças providenciais que falavam em nome de todos. Hoje o que a gente vê é uma pulverização. Não tem mais intermediário, cada qual fala por si. Eu acho admirável. Eu acho. Mas como que se articula isso? Eu acho admirável. Por exemplo, é um processo, sabe? Voltando um pouco ao PT, é claro que o PT enfrenta um desafio. O PT cresceu, né, assim. O PT chegou na presidência da República. O PT governa importantes estados, ganhou Minas Gerais, ganhou prefeituras. Isso tende realmente a burocratizar. Tem que ser um esforço permanente, né, do contato com as bases, esses novos movimentos sociais, né, para criar essa dialética, né, que
entre a tendência ao envelhecimento e a renovação permanente, né? A inquietação, né? Assim, eu nunca vou esquecer assim, a experiência que me marcou profundamente. Eu fui no encontro desses jovens, né? Fora dos eixos, a turma do Edo, né? O Levante, eles fizeram um encontro e conversar comigo. Fizeram uma mesa, assim, um ciclo grande, assim, eu sentei lá, sabe? Como eu estou acostumado, a gente vai nesse lugar, a gente fala primeiro, né, faz uma pequena palestra, depois as pessoas perguntam. Eu cheguei, sentei, e eles começaram a conversar. Aí eu perguntei para um que está do meu lado, assim, mas que hora que eu vou falar? Ele falou, a hora que você levantar a mão... O senso de hierarquia acabou. A hora que você levantar a mão, mas e o tempo? O mesmo tempo que cada um de nós tem. Achei muito bom. Eu tive no encontro da Uni, da Bienal da Uni lá também. Parte mais interessante, porque você tinha os índios falando por eles, os gays falando por eles, os nordestinos falando por eles. Não tem mais aquela representação que era fundamentalmente Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né, falando pelo país. Né? Exatamente. Agora, isso cria dificuldades adicionais de agregar em partidos, que é uma estrutura muito mais burocratizada, por definição. Né? Aí tem um desafio também, como construir nesses movimentos determinadas prioridades, né? Como coesionar em torno de determinadas causas. Aí tem o risco realmente de uma dispersão, da fragmentação, né? Assim, porque a minha geração, por exemplo, nós tivemos causas. Né? A luta contra a ditadura, né? A questão da liberdade, da democracia, a questão social, a questão dos pobres, a reforma agrária e tal. A gente tinha causas. Hoje se sente que é uma inquietação muito grande. E alguns temas estão muito presentes. A questão ambiental, por exemplo, é muito forte. Né? E outro. Agora, como a questão da cultura, mas como coesionar um pouco para fazer disso um instrumento de disputa política? Agora, como a disputa política também se burocratizou muito, essa outra força agora pode equilibrar, no sentido de nós buscarmos aí um equilíbrio entre a construção de espaços políticos que não se burocratizem tanto, sabe? Assim, também que mantenham uma certa agilidade e uma certa capacidade de absorver o novo, né? Porque na política, por exemplo, na Civil, tem que mudar um paradigma. A gente fala assim, poder político. Não é poder, não, é serviço. Nós somos servidores do povo, sabe assim? Então tem que mudar um pouco essa imagem, assim, a política muitas vezes, nós nos colocamos muitas vezes, quem tem cargo público, a gente se coloca às vezes um pouco acima. A gente tem que colocar junto, sabe assim, no sentido de ouvir mais também as pessoas. Nesse sentido, a ideia da política de participação social dos conselhos é fundamental. Então, aí a democracia participativa, né? Não tem retorno. Quem não entender é atropelado. Agora, não é fácil, não. Nós implantamos em Belo Horizonte. Mas hoje, infelizmente, retrocedeu muito a democracia participativa, o orçamento participativo, porque, na verdade, você muda o paradigma do poder. Teoricamente, todo mundo é a favor do orçamento participativo, do planejamento participativo, de mecanismos da democracia direta, da democracia participativa. Agora, na prática, é complicado, na cabeça de muita gente, porque implica uma nova concepção, porque você muda o paradigma. O paradigma que nós temos ainda hoje é o velho paradigma, é do súdito. É do súdito. Quando muito, você faz para. Né? Quando muito, você faz para e não faz com. Eu estou convencido, Nassif, que a política é fundamental, o poder, né? O serviço, o serviço público é fundamental para viabilizar políticas sociais. Aí tem que fazer mesmo também, tem que ter instrumentos, aí tem que exercer o legítimo poder para viabilizar a reforma agrária, para colocar em prática o princípio da função social da propriedade, para apoiar a agricultura familiar, melhorar a educação, fazer do Brasil efetivamente a pátria educadora, né, como nós queremos e que é a presidenta Dilma. Agora, por outro lado, eu acho que o Estado tem uma outra função também. É possibilitar que as pessoas se tornem melhores. E isso as pessoas só se tornam melhores exercendo a sua cidadania. E aí é tendo voz ativa. Né? E no nosso destino mandar. Na sua opinião, os conselhos, as conferências nacionais, o que tem que ser aprimorado? Eu penso que foi um avanço extraordinário. Muito bom. Sabe? Assim, eu acho que foi muito legal. A Constituição de 88 abre muitas perspectivas. Eu acho que tem um desafio hoje. O desafio é que todos os conselhos, e a partir dos conselhos, as conferências, elas são setoriais. Assistência social, saúde, educação, segurança alimentar, os negros, todas e vêm cumprindo um papel muito relevante.
Agora, eu penso que o grande desafio é o desafio da intersetorialidade. Isso. É como integrarmos as políticas sociais. Inclusive tem algo meio cruel aí, que grupos vulneráveis aqui, eles não tendem a manifestar solidariedade em relação a outros grupos vulneráveis. É como se houvesse uma competição. Todos estão no mesmo barco, mas é como se houvesse uma competição entre eles. O Amartya Sen, que eu acho que é um grande pensador, que eu tenho lido, assim, eu acho que é uma pessoa instigante, né? Ele diz isso, né? Nenhuma política social, por si só, né, resolve a vida das pessoas, promove a emancipação das pessoas, das famílias, das comunidades. Tem que ser um conjunto de ações. Quer dizer, uma criança na escola não aprende sem ter saúde. Claro. Não tem saúde se não tiver comida, alimentação saudável, claro, né? Se não tiver água potável, se não tiver uma casa, uma moradia, se os vínculos familiares não estiverem bem acertados, né? Então, um depende do outro. Isso, agora, eu só acredito que o segundo governo Dilma vai conseguir reinstituir essa intersetorialidade que é essencial? Eu no despacho que eu tive com a presidenta, eu tratei desse assunto com ela. Inclusive, citei o Amartya Sen, citei também me esqueço o nome dele, eu lembro pelo pai dele, o filho do Olof Palme, que foi um grande, né, o primeiro-ministro sueco. Ele é um grande especialista em políticas públicas. Quando nós estávamos no Ministério do Desenvolvimento Social, nós fizemos um grande simpósio internacional sobre desenvolvimento social. E esse especialista sueco, né, o Palme, né, veio. E ele falou uma coisa que nos marcou muito. Eu falei isso com a presidenta Dilma, ela acolheu com muita precisão. Assim, ele falou, todos querem as políticas integradas e intersetoriais. Todos. Desde que seja sob a liderança do seu ministério. Bom, o programa Brasilianas.org especial com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, termina por aqui. Eu agradeço ao ministro e a você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.